Olá, meninos! Então, estamos de volta, né? E aí a gente já tá com um pouco menos de frio, já dá para tirar as luvas, já dá para tirar aquele chapéu de neve, o cachecol, né? Amanhã vai passando, vai esquentando. Ainda tá frio, né? Daqui a pouco vem o recreio, a gente está aquecido, toma um café, né, para revigorar. Então, vamos relembrar. Na nossa primeira aula de hoje, segundo horário, a gente falou sobre a revisão, né, o que nós vimos antes das férias. E agora a gente vai dar continuidade nesse terceiro horário, nossa segunda aula do dia de ciências. A gente vai dar continuidade falando dos métodos contraceptivos. Aqui eu tenho os métodos contraceptivos, então só para a gente relembrar, a gente já falou dos métodos de barreira e a gente falamos aqui, né, do DIU, que foi o último, né? O DIU, o gel espermicida, que é colocado no interior do DIU. Aliás, desculpa, gente, DIU não, diafragma. Perdoa-me, diafragma. Diafragma, gel espermicida, que é usado. A gente vai falar do DIU na aula de hoje e vamos falar das pílulas contraceptivas, injetáveis e a pílula do dia seguinte. Então, esse é o assunto justamente da nossa aula. Eu vou compartilhar meus slides aqui. A gente está indo para a nossa aula 17. Não é isso? Então, vamos lá. Fecha aqui comigo. Então, a aula de hoje, a gente já sabe que a gente vai falar dos métodos contraceptivos que estão faltando para a gente fechar este assunto e finalizar esse capítulo, né? Então, vamos chegar lá. Estamos aí na aula 17, a 16 a gente teve agora há pouco, que foi uma revisão. E dando continuidade, estamos falando sobre os métodos contraceptivos nessa manhã fria de 2 de junho de 2020. Galera, então dentro desse capítulo, né, aí se vocês quiserem acompanhar mais de perto, no livro de vocês, é só vocês pegarem aí a página, deixa eu pegar a canetinha aqui, a página 83, ok? A gente vai ver agora, então, os métodos hormonais, os métodos cirúrgicos e a pílula do dia seguinte, que é considerada um método até abortivo. Então, olha só, métodos hormonais, o próprio nome já diz que são compostos de hormônios. Esses hormônios eles vão influenciar no ciclo menstrual. Ou eles vão parar a ovulação, né, mexendo aí nos estrógenos e nos progesterona da mulher. Então, atualmente, os métodos contraceptivos hormonais estão disponíveis apenas para as mulheres. Esses métodos liberam hormônios estrógeno e progesterona, que inibem a ovulação. Então, esses dois hormônios, eles param a ovulação. Então, basicamente, esses métodos contraceptivos, eles barram a ovulação. Se não tem ovulação, não tem ovócito, não tem fecundação, obviamente. Mas será que qualquer mulher pode tomar ou usar, né, esses métodos hormonais? Então, mulheres têm ou já tiveram problemas cardíacos, cardiovasculares, câncer, doenças de fígado, enxaquecas, que são fumantes ou estão amamentando, não deve utilizá-los. Então, não é qualquer mulher que pode fazer o uso desses hormônios, né? Que pode agravar mais a saúde. Os métodos hormonais só podem ser utilizados com indicação médica e acompanhamento de um médico. A mulher tem que fazer um estudo do corpo e da saúde dela para poder usar ou não, porque afinal são hormônios, e os hormônios alteram o corpo, né? Causam uma série de mudanças no corpo. A gente já falou disso. Então, por isso, precisa de contraindicações. Por isso, precisa dos médicos, né? Esses hormônios podem ser na forma de comprimido, na forma de líquido, que é colocado, injetado na veia. Então, tem vários tipos de hormônio. São vários eles, né? Como a gente já falou. Pílulas anticoncepcionais, que são tomadas oralmente, né? Quer dizer, pela boca, ingeridas, e são comercializadas em cartelas. Então, igual essas daqui, ó, uma cartela com as pílulas, e aí tem que acompanhar os dias que
vai ser tomada. Tem alguns hormônios que eles têm que parar, né, alguns dias. Por exemplo, acompanha essa cartela aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí a mulher vai tomando. Aí aqui, ó, tem pausa para 4 dias. Quer dizer que nesses 4 dias aqui, a mulher não toma esses hormônios, tá? E se tomar, pode fazer mal, porque tem que ter uma parada para o corpo não se exceder de hormônios. Então, as pílulas são controladas e tem que tomar todos os dias, não pode falhar. Então, tem que ser mulheres muito disciplinadas para fazer o uso desse método. As injeções, né, embora sejam doloridas, não precisa ficar tomando sempre. Contém uma dose maior de hormônio, por isso que não tem que tomar todos os dias. Em relação às pílulas, são utilizadas a cada mês ou trimestre. Então, a mulher faz uma aplicação, daqui um mês, aplica de novo, daqui a 3 meses, dependendo da quantidade de hormônio que ela aplicar. E aí, elas são aplicadas por enfermeiros, farmacêuticos, né? Não pela própria mulher, e ela pelo médico, principalmente, né? Ginecologista, e ele faz a aplicação do hormônio. Também, lembrando, os hormônios sempre para impedir a ovulação. E tem os implantes, eles são menos comuns, são menos utilizados, né? São implantes onde é colocado tipo uma barra de plástico, né, que libera, tipo um comprimido mesmo, que fica liberando hormônio da corrente sanguínea. E é colocada debaixo da pele. Então tem que implantar. Corte na pele, simples, que não precisa de médico, não. Pode ser no próprio consultório. E colocado ali entre a pele e o músculo. E aí ele fica liberando hormônio nessa região aqui. Tá? Não é considerado um método cirúrgico, não é uma cirurgia. É apenas um cortezinho na pele e coloca o hormônio lá. Bastão de hormônio, vamos dizer assim. Ele pode durar até 3 anos, vocês viram aqui, ó, o implante. Pode ficar lá até 3 anos. Pode dar rejeição? Pode, mas é muito raro. Os adesivos que são colocados sobre a pele e contêm hormônios que são lentamente absorvidos pela pele e precisam ser substituídos semanalmente. Então, no caso do adesivo, diferente do implante, que pode durar até 3 anos, os adesivos são trocados por semana. Né? Aí a gente vai ver aí o adesivo. Ele é colocado sobre a pele e a pele vai absorvendo o hormônio. É claro que tem que tomar todo o cuidado, por exemplo, atividade física, para ele não suar, né? Então, geralmente, é colocado quando a mulher vai dormir. E, geralmente, ela fica aí, dependendo do que ela fizer, ele não vai durar uma semana, não. Né? Dependendo do quanto ela for movimentar, for suar, ele não dura uma semana. Acho até difícil ele ficar uma semana no corpo. Mas ele é bem aderente, ele fica bem colado à pele. Temos também o anel vaginal. O anel vaginal ele libera hormônio, assim como o dispositivo ou o adesivo. Né? Ele é um disco, um círculo, na verdade, que libera hormônio e deve ser encaixado no colo uterino. Aí não precisa de cirurgia igual... Não é cirurgia, no caso do implante, é um cortezinho. Né? Ele é colocado pela própria mulher. E vai ser substituído a cada 3 semanas, quando acabam os hormônios que ficam nele. Então, como vocês estão vendo aí, é um círculo de borracha, né, de plástico, bem maleável, e é colocado lá no colo do útero, aqui, ó, no fundo do canal vaginal. Né? E aqui ele vai fazendo a liberação dos hormônios, impedindo a mulher de ovular. Apesar da pílula ser o contraceptivo hormonal feminino mais popular, outros métodos vêm ganhando espaço pela praticidade, já que não necessita de tanta disciplina, porque o problema da pílula é não poder esquecer o dia, né? Então, outros métodos como anel vaginal, até mesmo implante ou adesivo, que não precisa todo dia tomar, eles estão sendo bem populares. Além disso, a pílula apresenta contraindicação e não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Nenhum método hormonal aqui, pessoal, implante, injeção, anel,
eles vão evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Basicamente, só a camisinha, que é o único que vai impedir a transmissão dessas doenças. Galerinha, agora a gente vai falar de cirurgia, tá? Método cirúrgico. Então, tem que envolver médico, né? São mais delicados, principalmente a da mulher, vocês vão ver aqui. Como são geralmente irreversíveis, quer dizer, uma vez feito, não tem como desfazer, os métodos cirúrgicos somente são recomendados para casais que não querem ter mais filhos, ou que já têm filhos e estão seguros de que não desejam ter mais outros. Porque se arrepender, depois não tem como reverter, tá? Porque uma vez que cortou ali, não tem jeito de colar mais não. Então, são irreversíveis. São indicados também quando o casal existe algum problema grave de saúde e a gravidez não seria recomendada. Então, para evitar que gere um bebê, né? Caso a mulher tenha risco de ter algum problema durante a gravidez, colocar a vida dela e do bebê em risco, é recomendado a vasectomia. Em caso de populações muito grandes, principalmente em comunidades, favelas, né, regiões muito pobres, onde as mulheres não têm muito acesso a informações e métodos, por mais gratuito que eles sejam, e tem muitos filhos, é recomendado também esses métodos, para a mulher não ficar fazendo filho e deixando, colocando no mundo, né, gente? Então, é muito comum também. Nas mulheres, o método é chamado de laqueadura, ou ligadura das trompas. E nos homens, o método é chamado de vasectomia. Vamos ver, começando pela laqueadura. Laqueadura é uma cirurgia na qual as tubas uterinas são seccionadas, são cortadas a uma certa altura, né? E isso impede que o ovócito vá para o útero. Lembra que o ovócito sai do ovário, ele caminha, né? E ele tem que cair aqui, ó. Ele sai aqui do ovário, aí ele vai caminhando aqui pela tuba até cair aqui no útero. Se você corta isso aqui, essa ponte que liga o ovário ao útero, não tem como o ovócito ir para o útero. Logo, o espermatozoide não vai fecundar. Então, essa seria a lógica da laqueadura. Laqueadura ou ligadura, né? Muitas mulheres optam por realizar a laqueadura quando elas fazem a cesárea. Então, por exemplo, a mulher teve um bebê, aí ela tem certeza que ela não quer mais ter outro filho. Já está ali na cirurgia mesmo, então já abriu ali, né, aquela região do útero, o médico já vai lá e liga. Aí pronto, a mulher faz uma cirurgia só, né? Não precisa abrir 2 vezes. A cirurgia não muda nada a menstruação da mulher. Apesar dela, ela vai ovular, vai liberar o óvulo só não vai descer para o útero, tá? Mas os hormônios dela, o ciclo menstrual dela permanece normal. Então, olha o que acontece. Vamos entender aqui. Ó. As duas, lembrando que a mulher pode liberar ovócitos pelos 2 ovários, então, portanto, tem que fazer o corte das 2 tubas, tá? Aí o médico amarra de cá, claro que ela não fica no ar, tá, gente? Não vai cair essa parte, não. Tem músculo, pele, que prende a tuba em outros órgãos da mulher. Então, o que acontece? Cortou aqui. Se o ovócito for liberado desse ovário aqui, por exemplo, ó, ele vai caminhar, a hora que ele chegar aqui, como que ele vai para o útero? Não tem jeito. Os espermatozoides, mesmo que tenha relação sexual, não atingem o ovócito. Então, você criou uma barreira aqui, né? Você criou vamos dizer, uma cratera, de forma que nem o espermatozoide chegue do outro lado e nem o ovócito passe desse ponto aqui. Portanto, não tem risco algum de engravidar, a não ser que o médico não cortou direito essa tuba, tá? Muito raro isso acontecer. E agora a gente vai ver a vasectomia. O que é a vasectomia? Ao contrário da laqueadura, que precisa ser feita num hospital, a vasectomia é mais simples. Ela pode ser no consultório médico, mas sempre tem que ser feita com médico. A vasectomia é uma anestesia local, então o médico vai dar uma anestesia no pênis, no caso, no órgão, no escroto, né? E já
laqueadura precisa ser geral, precisa ser uma anestesia não no lugar, mas no corpo que apaga a mulher, né? E aí, o que acontece? Como que é feito? Na vasectomia, um pequeno corte é feito no escroto e nos ductos deferentes, que são cortados e amarrados. Então, vai ter um corte, né, para poder o médico poder vir aqui, ó, e separar o ducto deferente. Ele rompe. Lá na laqueadura, a tuba é rompida. Aqui o ducto deferente é o que liga os testículos ao canal por onde vai sair a uretra, né? Vamos dizer assim, por onde vai sair o esperma. O homem vai continuar produzindo sêmen? Claro que vai. O sêmen ele é produzido a partir daqui para frente, né? Onde vai ter as glândulas seminais, a próstata e tal. Só que não vai ter espermatozoide nesse sêmen, porque os espermatozoides vão ficar todos aqui, ó, e eles vão degenerar aqui, eles não vão conseguir sair daqui, então eles são absorvidos pelo próprio órgão, tá? Não vai acumular sêmen aqui no testículo, não, gente. O sêmen não é formado no testículo, é a partir desse ponto aqui, né? Senão não teria como o sêmen sair do saco escrotal e explodir isso aqui de tanto sêmen. Então, preste atenção, o sêmen é formado a partir daqui, desse ponto, justamente. Então, o homem vai continuar produzindo sêmen, só que esse sêmen não tem espermatozoides, ok? Aí, como o próprio nome diz, ó, o homem continua ejaculando, mas os espermatozoides ficam retidos aqui no testículos e são absorvidos pelo próprio corpo. Coitado, eles vão morrer todos, não vão fecundar nenhum ovócito, né? Então, esse caso também é feito só por homens que têm certeza que não querem engravidar mais as mulheres e não querem ter mais nenhum filho. Não querem fazer mais nenhum filho. Então, geralmente, às vezes, é mais fácil para o homem fazer do que para a mulher. Porque às vezes a mulher fala, não quero ter mais filho e tal, e depois se arrepende e vem a querer ter filho. Ou então o casamento não dá certo, casa com outro homem, né? E aí, desse outro homem, ela deseja ter um filho. Então, em muitos casais, a decisão é feita pelo homem. E vamos para o último método, que são os métodos ultrauterinos, né? Chamados também de dispositivos intrauterinos. Falei ultra, mas é intrauterino, dentro do útero. Então, DIU, dispositivo intrauterino, que é um pequeno objeto, lembra um T, né? E ele é colocado no útero por ginecologista, não é a mulher que coloca, tá? Que fará a avaliação e o acompanhamento do paciente. A mulher não coloca, consegue introduzir ele da maneira correta. Por isso tem que ser colocado por um médico. Pode ser revestido com cobre ou aquecido com acrescido de outras substâncias, como hormônios, estrogênio e progesterona. Então, no próprio DIU, assim como no anel vaginal, pode ser colocado hormônios para poder impedir a ovulação da mulher. Como a mulher pode ficar com DIU por vários anos, esse método não necessita uma disciplina e organização, como no caso da pílula. Então, tem essa vantagem, que é um método que a mulher não precisa fazer todo dia, enfim. Tá aí o DIU, que ele é colocado aqui, então. E o material do qual ele é feito, principalmente o cobre, é que vai acabar matando os espermatozoides. É considerado um método bastante eficaz, com um índice de fracasso muito baixo, em torno de 1%, mas apresenta contraindicações. Às vezes pode dar alguma rejeição, incomodar a mulher. É feito alguns testes para ver se a mulher vai se adaptar ao DIU. Tá? Mulheres com problemas nas tubas uterinas e no útero, anemia ou alergia ao cobre, eles sempre têm cobre, tá? Problemas de coração, menstruação abundante, geralmente não podem utilizar. Menstruação abundante, que o ciclo menstrual é tão forte que ele pode arrastar o DIU, né? Levar o DIU para fora do corpo da mulher. Então, não é mulher que tem muito fluxo, não é recomendado. Então, quem vai avaliar é o médico. E ele pode fazer vários testes para ver se realmente é válido colocar ou não.
O DIU com revestimento de cobre é mais comum. O cobre tem um efeito espermicida, tá vendo, gente? Por isso que ele é feito de cobre, porque é o cobre que vai matar os espermatozoides, impedindo que os espermatozoides cheguem às tubas uterinas. Além disso, o DIU provoca algumas alterações no útero, que dificulta a passagem dos espermatozoides e impedem a nidação. Então, aqui, não sei se vocês estão vendo, o DIU provavelmente está pequeno para vocês verem. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aqui a gente vai ter, então, o DIU, né? Ele está aqui, ó, no fundo do útero, lá no fundão do útero. Ele tem uma cordinha aqui para depois o médico puxar. Então, por isso que só o médico consegue introduzir ele lá no fundo do útero. Ele não é uma coisa assim, na entrada, no colo do útero. Vamos continuar aqui, o slide que eu parei. Lá do DIU. Estava nesse slide aqui. Isso. Então, aí, ó, a gente vê assim, alguns hospitais públicos do Brasil têm programas de planejamento familiar e colocam gratuitamente, não são todos, tá? Alguns, o DIU, após uma avaliação cuidadosa do paciente, porque por hospital particular é até caro, tanto o DIU em si, quanto o trabalho do médico para colocar ele no interior do útero. Então, aí está mostrando o tamanhozinho do DIU. Aqui esse fio de cobre, né, colado aqui no DIU, que pode ser feito de metal ou de plástico. E a cordinha aqui por onde depois ele é puxado e retirado lá do canal vaginal. Belezinha, meninos? E vamos fechar essa aula falando da pílula do dia seguinte. Então, tem a pílula anticoncepcional, ela é diferente da pílula do dia seguinte. Que a pílula do dia seguinte, ela mata o embrião praticamente, né? Vai ter a fecundação, então vai ter o óvulo, o ovócito sendo fecundado pelo espermatozoide, forma um embrião, e essa pílula tem que destruir esse embrião antes dele fixar, dele nidificar e começar a sofrer a multiplicação das células, né, para virar um feto. Por isso ela tem que ser tomada em até 72 horas. A gente fala no dia seguinte, mas pode ser até 3 dias depois. Então vamos ver. Lançada no Brasil em 1999, a pílula do dia seguinte é um contraceptivo que deve ser utilizado em situação de emergência. A mulher esqueceu de usar camisinha de qualquer método, foi lá e fez a relação com o homem e acha que pode ter engravidado, que ela estava no período fértil e tal. Então, corre e toma a pílula antes que o bebê implante, né? Que o embrião implante. Por exemplo, também casos de estupro. A mulher foi estuprada, então ajuda, nesse caso, ela não ter filho de um estuprador. Ela nunca deve ser usada como método contraceptivo regular, fazer uso sempre, pois tem taxas elevadas de hormônio, podendo causar vômitos, náuseas, enxaquecas e alterações no ciclo menstrual. Então, não pode ser usada como pílula anticoncepcional. É diferente a pílula do dia seguinte para a pílula anticoncepcional. Tá? Os hormônios da pílula do dia seguinte agem sobre a ovulação e impedem o retardamento da ovulação. No colo uterino, aumenta o espessamento do muco, então o muco fica muito mais grosso, o que dificulta a passagem do espermatozoide. E do endométrio, impede a nidação, caso tenha ocorrido a fecundação. Então, aquilo que eu falei, caso o espermatozoide tenha fecundado o ovócito, e aí o ovócito vai descer para nidificar, ou seja, para colar no útero e começar a virar o bebê, a pílula do dia seguinte barra isso. Ela impede que o ovócito, o óvulo agora, né, já foi fecundado, que o óvulo cole na parede do útero e comece a multiplicar e virar um bebê. A pílula do dia seguinte, ela precisa ser tomada até 72 horas após a ocorrência da relação sexual. Então, não é exatamente 24 horas, porque fala pílula do dia seguinte, né, dá a impressão que é 24 horas depois do dia seguinte, mas pode ser até 72 horas, tá? A
após a relação. Esse método só deve ser utilizado com orientação de um médico que irá avaliar o estado de saúde da mulher e ver se não há riscos para ela, porque como ela é feita de hormônios e hormônios fortes, né, como a gente viu lá na anticoncepcional, mulheres com problemas cardíacos, hipertensas, que são gestantes, nesse caso aqui não tem nem como, fumantes, uso de substâncias perigosas pode agravar muito a saúde da mulher. Então não é recomendado de forma alguma nesses casos. Mulheres, aí o que eu tinha falado, né? Mulheres com problemas cardiovasculares, cardíacos, nos órgãos genitais internos, às vezes alguma infecção no útero, nas tubas uterinas, geralmente não pode fazer uso desse medicamento. Aí, geralmente, como vocês estão vendo aqui, a anticoncepcional, geralmente ela vem para os 30 dias, né? No mês inteiro. Já a do dia seguinte vem no máximo 2. Aqui a diferença é que a dosagem é menor. É como se fosse tipo 50 miligramas, essa aqui é de 100. Então, você pode tomar uma dosagem maior ou uma dosagem menor, dependendo da idade, dependendo de quantas horas após a relação sexual teve, né? Então, isso é relativo à concentração do hormônio, enfim. E aí, meninos, nós vamos, então, com isso, encerrar este capítulo. Só relembrando o que nós vimos nesse capítulo. Ó. Nesse capítulo, a gente viu métodos contraceptivos naturais. Vamos relembrar tabelinha, aquele que mede a temperatura do corpo, a do muco vaginal, né? Nós vimos aí os métodos de barreira, aqui, né, as camisinhas, o diafragma, que é um método de barreira, que impede o espermatozoide de chegar até o óvulo, como uma barreira mesmo. Os hormonais, que a gente acabou de falar deles. Os cirúrgicos, que é a dura, né, o corte das tubas uterinas, ou então a vasectomia, que é o corte do canal deferente. E o método contraceptivo uterino, que é o DIU, e finalizamos a aula agora com a pílula do dia seguinte. E aí, já que fechamos o capítulo, vai ficar um deverzinho para casa. Nós temos aí 2 páginas de deverzinho para a gente corrigir na aula de segunda-feira que vem. Então, vocês vão ter aí uma semana praticamente para fazer esse dever. Tá bom? Então, fica para casa aí. Anotem aí na agenda de vocês. Página 86 e página 87. Belezinha? Meninos, então, na próxima aula fica a correção das atividades para casa e até lá. Agora vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos correr lá para o Hangout, vamos sair aqui do YouTube, vamos para o Hangout, porque a gente vai tirar as dúvidas do que vocês viram aí e anotaram aí no caderno para a gente discutir. Tá bom? Então, bora lá, para a gente finalizar e irmos para o recreio.